Fala pessoal, estamos aqui para mais uma análise de uma empresa fora do radar, a Fras-le, empresa bastante interessante, mas antes de mais nada, queria falar a questão das métricas. Quais as métricas eu utilizo para dar uma analisada em uma ação? Primeiro, eu gosto de olhar se a ação está barata através dos múltiplos baixos, ou seja, eu olho o PL, o EV/EBITDA e comparo com o setor, né? Com o setor que ela está, as empresas do setor e a questão da média histórica também, de todos esses parâmetros. Outra coisa que eu gosto de olhar, a questão do crescimento, receita e lucro subindo consistentemente, ou seja, se a ação a cada trimestre, pelo menos a cada ano, se a receita e o lucro estão subindo de forma consistente. Outra coisa é em relação à qualidade, margens boas, uma dívida baixa e um ROI e um ROIC altos. Isso é bem interessante para se observar. Além disso, a questão da narrativa, que o que seria? Se o setor ainda tem espaço de expansão e se a empresa ela tem um diferencial competitivo, porque não adianta nada a empresa ela não ter um espaço de expansão, ou seja, ela não ter mais para onde crescer, o mercado já estiver saturado. E a questão da empresa ter um diferencial competitivo está relacionada à barreira de entrada. Se essa ação, ou essa empresa, melhor dizendo, ela não tiver uma barreira de entrada, qualquer uma empresa pode estar entrando e tomar uma parte do setor do market share dela. Então isso não é interessante, tá ok? Seria basicamente isso, algumas métricas das quais eu utilizo para analisar essas ações. Vamos dar uma olhada em frase, que essa empresa atua. Vamos dar uma olhada aqui abaixo. Nós observamos que a frase, ó, ela é uma empresa que ela está listada na B3 com valor de mercado de 6,27 bi, tendo um patrimônio de 2,18 bi, com um total de mais de 3 mil funcionários. E o mais importante seria aqui a questão do setor que ela está inserida, que seria bens industriais, tá certo? Ou seja, se você quiser dar uma olhada na comparação entre outras empresas, a gente não vai dar uma olhada agora porque vai tomar muito tempo, mas você pode olhar por empresas que estejam relacionadas a esse setor de bens industriais, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui, outra coisa que é bem importante, a questão do das regiões, né? A questão da atuação, vamos dizer assim, dela. A atuação dela, ela está mais de 60% no Brasil, está inserida, 13% na América do Norte, 9% na Europa e os demais na Ásia e na África. Então, observem que mais de 60% dela está no Brasil. Ela é extremamente atuante no Brasil. Tá certo? Isso aqui é bem importante de se observar. A questão aqui das divisões, tá certo? Que ela atua, né? Seria basicamente os setores, que 48%, observe aqui que é na parte de fricção, 28% os componentes para sistemas de suspensão e os demais componentes para sistema de freio e outros, tá certo? Isso aqui seria basicamente o setor que ela atua e quais a questão dos locais de forma atuante que ela está atuando. Por que é importante isso? Para justamente a gente ver a questão do crescimento dela, né? Se ela tem para onde crescer, se há uma barreira de entrada e tudo mais que já foi falado no início, tá certo? Algo que eu gosto de olhar muito, como eu falei naquela questão da receita crescente e lucro crescente, nós observamos aqui o que? Observem a exponencialidade da receita dessa empresa, tá certo? Observem aqui a curva, mesma coisa, o lucro, ó. Observem isso daqui. Olha que coisa linda. Para vocês terem uma ideia, quando a gente pega, vamos pegar 2015, receita de 875 milhões e lucro líquido de 52 milhões. Quando a gente pega 10 anos depois, ou melhor, 9 anos depois, nós observamos, ó, que saiu de uma receita de 875 milhões para uma receita de 3,97 milhões. Um lucro líquido de 52 milhões para um lucro líquido de 374 milhões. Mais de 5 vezes
tanto a receita como o lucro cresceu ao longo desses 9 anos. Ou seja, a empresa ela gera valor para o seu acionista. Outra coisa que eu gosto bastante de ver é essa questão aqui da disparidade em relação a lucro líquido e cotação. Observem aqui, ó, que o lucro líquido ele está um pouco abaixo da cotação no momento. Então isso já é um ponto de atenção. Para quê? Porque cotação ela segue lucro. Então você pode observar que sempre uma hora ou outra as duas vai se unir novamente. Então talvez seria interessante esperar caso vamos dizer assim a gente queira entrar ou então queira aumentar a posição nela, talvez seria interessante esperar essa cotação dar uma corrigida ou então o lucro subir, porque cotação segue lucro, tá certo? Então isso aqui é bem interessante também de se observar, tá certo? Quando a gente vai lá para as métricas, lá em cima, a parte fundamentalista, nós observamos algo bem interessante em relação às margens, por exemplo. Uma margem EBITDA, uma margem líquida primeiro, vamos dar uma olhada, de quase 7%. Poderia ser melhor, poderia, tendo em vista que quando nós observamos, ela até está dentro da média, mas uma margem interessante seria acima de 10, mas não é uma margem ruim, tá certo? Outra coisa que eu gosto bastante de olhar em relação à margem EBITDA, tá certo? Por que a margem EBITDA? Porque essa margem EBITDA, ela é o lucro antes dos impostos, encargos, tá certo? Então é bem interessante olhar e observem que está acima de 18%. Tá uma margem EBITDA bastante interessante, tá certo? Quando nós observamos ela aqui. Não está aparecendo os demais, mas aqui já fala que a média do setor, olha que interessante, a média do setor é 16,44 e a dela está no momento a 18,68, ou seja, ela está com a margem EBITDA um pouco acima do que a do setor, tá certo? Outra coisa bastante interessante se olhar, como eu falei, né? Questão de rentabilidade, o ROI de 15,40, ROI acima de 15 é excelente. Um ROI que também é relativamente bom, acima de 11,90 e 9, praticamente 12. Nós observamos o ROI. A média do setor, olha que interessante, a média do setor 8,18 e ela com uma média de 15,40. Vocês estão vendo como é importante a questão de, além de observar a ação em si, é interessante observar o setor que ela está atuando, porque às vezes a gente acha que a margem está baixa, mas a margem para determinado setor às vezes é mais baixa do que outros, então é muito interessante sempre comparar com outras empresas do setor, tá certo? Olha, como vocês podem ver aqui, olha a média do PL do setor, 5,69, tá certo? Já dela tá 18,65, tá certo? Então isso é um ponto de quê? Ponto de atenção. Ah, quer dizer que isso quer dizer que a ação está ruim, está com muito, o preço não está bom? Depende. Às vezes a empresa ela tem um PL mais alto porque ela entrega mais, às vezes o mercado espera um pouco mais dela. Em contrapartida, às vezes uma empresa está com PL baixo, mas porque ela está estagnada, não, a perspectiva de crescimento às vezes não é tão grande. Então, há de se refletir, ou seja, você tem que dar uma olhada mais a fundo o porquê desse PL estar nesse valor, tá certo? Não apenas olhar e dizer, não, está com PL maior do que o do setor aqui, então não vale a pena entrar. Não, tem que se observar com mais calma. É um ponto de atenção, mas não pode se utilizar apenas isso, tá certo? Vamos dar uma olhadinha também, além de tudo isso aí que a gente já olhou, vamos dar uma olhadinha aqui na questão gráfica, que é algo também que eu gosto de olhar para quê? Para dar uma observada na questão de resistências e suportes, para que eu possa comprar sempre no melhor preço, tá certo? Então, quando a gente vai dar uma olhada em frase 3, dar uma olhadinha aqui rapidinho, para que o vídeo não fique muito extenso. Quando a gente olha ela no gráfico semanal, o que a gente observa? Vamos dar uma olhada.
Observem que ela, no gráfico semanal, você vê, ó, olha a exponencialidade dessa ação. Subiu, fez topo lá em cima, tá certo? Aí o que que ela fez? Está corrigindo, marcou fundo, tá certo? E voltou agora a subir. Ou seja, se nós fôssemos olhar aqui a questão gráfica, para um bom ponto de entrada, vamos dizer assim, a gente pegaria o que? De forma simplória, tá, pessoal? Não é uma análise gráfica, é só mesmo para a gente ter uma base. Aqui a gente poderia colocar como se fosse, no momento agora, seria um suporte, né? Ou seja, esperaria ela vir brigar aqui nesses patamares aqui para estar comprando no bom preço, tá certo? Não quer dizer que se comprar aqui está ruim, se esperar aqui está ruim, não. Mas é só para tentar comprar no melhor preço possível, tá certo? Utilizar a análise gráfica ao nosso favor, tá certo? Então, essa é a frase, tá certo? Uma empresa muito boa, tá ok? Então, fica aí a dica de estudo, tá certo, pessoal? Nada que é falado nesses vídeos aqui é indicação de compra, mas sim apenas estamos estudando algumas empresas fora do radar, tá certo? E essa empresa, vocês observaram aí que ela tem os múltiplos interessantes para se estudar, tá certo? Então, até o próximo vídeo e fica aí a dica de estudo.